E aí, pessoal? Vamos começar então o PET 7. Nesse PET a gente vai trabalhar dois assuntos diferentes. Nós vamos terminar nossos estudos sobre a evolução de seres vivos, que a gente veio falando no PET 6, e vamos falar um pouco sobre a preservação do meio ambiente, a preservação da biodiversidade, as unidades de conservação, desenvolvimento sustentável, um tema também bem legal e muito importante no nosso dia a dia. E para começar a gente vai continuar então falando sobre a evolução dos seres vivos. No PET 6 a gente viu as ideias evolucionistas, a origem da vida, como que isso aconteceu, todas as disputas de ideias, enfim. Aqui então a gente já tem que ter a noção de que os seres vivos surgiram, pelo ponto de vista da ciência, a partir daquela sopa primordial nos mares primitivos que a gente viu na semana 4, e que ela segue as leis da evolução, né? A seleção natural, que escolhe, vamos dizer assim, aqueles seres vivos mais adaptados, com características mais vantajosas a sobreviver naquele ambiente. O ambiente ele tem uma certa dificuldade, aquele ser vivo ele consegue viver de boa diante da dificuldade do ambiente, com isso ele consegue viver, se reproduzir, passa essas características para os seus filhos e assim segue essa linhagem com seres adaptados, preparados a viver naquele ambiente. Hoje nós vamos falar como que surgem as espécies novas. A gente pensar que antigamente existia, por exemplo, só bactérias e hoje existem uma infinidade de seres vivos diferentes uns dos outros, é por causa de um mecanismo que a gente chama de especiação, que é o surgimento, né, o mecanismo, o processo de surgimento de novas espécies. E a especiação, pessoal, então, ela acontece sempre. Ela aconteceu aí desde que surgiu a vida na Terra, sempre formando novas espécies, e acontece até hoje, vai acontecer enquanto houver vida aqui na Terra. Porque pela seleção natural, pelas ideias de evolução, os seres vivos sempre se modificam no decorrer do tempo, e essas modificações podem dar origem a novos seres vivos, que é o foco da especiação. A especiação, pessoal, existem vários tipos. A gente vai estudar uma que é o mais comum, que a gente chama de especiação simpátrica, onde ela acontece através de isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, como a gente vai ver nas etapas desse tipo de especiação, onde as espécies elas vão ser separadas e cada grupo desenvolve características diferentes e a partir disso elas vão se tornar espécies diferentes. Então, a primeira etapa de uma especiação é o que a gente chama de isolamento geográfico. É quando uma população, um conjunto de seres vivos é separado e cada um vive sozinho, sem contato com o outro. Vamos ver nesse exemplo aqui. Imagina que a gente tem essa floresta cheia de roedores, cheia de ratinhos vivendo aí. Para ajudar na camuflagem no meio da floresta, nas folhas, no ambiente sombreado, esses ratos são todos pretos. Todos têm uma pelagem preta. Todos eles se reproduzem entre si e produzem os descendentes férteis. Importante guardar isso, porque o conceito de espécie é esse. Um conjunto de seres vivos que consegue reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Ou seja, esses ratinhos vão cruzar entre eles no grupinho e os filhos deles vão ser férteis. Os filhos deles poderão ter outros filhos e assim por diante. Porque espécies diferentes, às vezes eles não vão conseguir cruzar, não vão conseguir reproduzir, porque não encaixa, não dá certo, às vezes aborta, não dá. Ou se caso consiga nascer algo, por exemplo, no caso da mula, que é o filho, por exemplo, de um cavalo com uma jumenta, ele não é fértil. Esse filhote de espécies diferentes, que seria o híbrido, ele não é fértil, ele não produz seres vivos, ele não consegue engravidar, enfim. Então a gente sabe que foi resultado de cruzamento de espécies diferentes. Guardar bem esse conceito que é algo que vai ser necessário no decorrer dessa aula. Espécie, conjunto de ser vivo que se reproduz e gera descendentes férteis. Então vamos voltar aqui. A gente tem então essa população de ratinhos vivendo de boa nessa floresta, todo mundo reproduzindo, passando suas características, descendentes férteis, todo mundo com pelagem preta. Mas acontece algum acidente geográfico, uma modificação da paisagem, e de repente um rio surge e corta essa floresta ao meio.
Então aqui você dividiu aquela população de ratinhos. Você tem ratinhos que ficaram de uma margem e ratos que ficaram de uma outra. Eles não conseguem nadar, eles não conseguem atravessar o rio para continuar o contato entre as duas populações. Então agora onde você tinha uma grande população de ratinhos, o rio dividiu em duas. Então você tem o que chama de isolamento geográfico, onde um acidente geográfico, um rio, uma montanha, algo aí da geografia do local divide essas espécies, essa população, né, esse conjunto, em duas, que vão viver separadas e não conseguem voltar a viver juntas. Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, eles isolados. Vamos supor que o ambiente mudou. De um lado a floresta continuou e de outro aquela floresta foi derrubada, o ambiente modificou, ficou tipo um cerrado ou tipo uma savana, um ambiente com poucas árvores, mais gramíneas, mais um pasto e um ambiente mais quente. Como não tem a floresta para fazer a sombra, o sol é mais forte ali e ele não tem muita sombra. Aqui então a gente tem a população de ratinhos que continua vivendo na floresta, ficou vivendo normalmente, não teve modificação, continuou com a pelagem escura, porque aquilo era vantajoso para ele captar luz solar, captar calor, né, porque o preto esquenta mais, além da camuflagem ali entre as sombras debaixo da vegetação. Agora do outro lado do rio, onde o ambiente ficou mais aberto, vamos imaginar que a gente tinha também os ratinhos pretos. De repente surgiu uma mutação, o DNA de um conjunto de ratinhos ali se modificou e passou a dar origem a ratinhos de cor branca. Então a gente vai ter ratinhos de cor preta e ratinhos de cor branca, vivendo num ambiente mais iluminado, mais aberto, mais claro e com mais luz solar que bate ali. Ali a gente vai começar a perceber então que houve mutações, que é a segunda etapa da especiação, porque é nesse ponto onde uma característica nova surge. Antes era todo mundo igual. Quando surgem mutações, uma característica nova surgiu. Então pode ser que esse algo a mais dê origem a algo diferente. Pode ser que não. Porque quem que entra em ação para escolher a característica que fica e a característica que vai embora? É a seleção natural. A seleção natural que vai escolher se aquela característica nova que surgiu por mutação vai ser vantajosa e fica na população, naquele ambiente, ou ela vai ser deletada, já que aquela característica nova não foi vantajosa. No caso dos nossos ratinhos aqui que viviam lá na savana, num ambiente claro, iluminado e muito quente, animais com pelagem escura eles esquentam muito. Porque há coisas pretas, tipo uma camiseta preta, você anda no sol, você esquenta muito mais com uma roupa preta do que com uma roupa branca. Porque o preto ele absorve as ondas, o comprimento, a luz. Vocês estudaram luz esse ano já, lembra? Então a pelagem preta esquenta muito. Além de como o ambiente é mais iluminado, mais claro, os ratinhos pretos, vamos imaginar que eles não conseguiram se camuflar muito bem. Agora, ratinhos de cores brancas conseguiram sobreviver, porque eles tinham uma pelagem mais parecida com a cor ali do ambiente, conseguiam se esconder. Além de a cor branca, ela reflete a luz, ela reflete o calor, então eles não esquentavam tanto. Então eles conseguiram resistir ao calor, então essa mudança na cor do pelo foi uma característica vantajosa, foi uma mutação vantajosa. Então a seleção natural agiu aqui e fez com que a cor branca permanecesse naquele novo ambiente, enquanto a cor preta fosse extinta. Então, nesse novo ambiente, a seleção natural escolheu aquela característica que foi vantajosa para ali. A cor preta não foi boa, então morreu eles. Só conseguiu sobreviver, se reproduzir e passar a característica adiante, aquele de coloração preta. Então aqui a gente tem populações de ratinhos de duas cores. Um de cor preta, que vive na floresta, e um de cor branca, que vive, vamos dizer assim, num cerrado. Mas até aqui a gente ainda não tem duas espécies diferentes, porque ainda não tem como saber. Porque o que vai acontecer? Às vezes eles podem se reproduzir, às vezes pode ser só uma diferença de cor de pele, de pelo.
Como a cor de pele, por exemplo, do ser humano, que você tem pele negra, pele mais morena, pele muito mais branca. Então, às vezes pode ser só uma diferença de uma variedade na cor da pelagem, mas às vezes não surgiu ainda uma nova espécie. O que vai determinar, enfim, o surgimento de uma nova espécie e, por fim, a especiação é o isolamento reprodutivo. Depois que você isolou uma população e se dividiu em duas, surgiu uma mutação em alguma delas para criar um novo caminho com novas características, e a seleção natural selecionou essas novas características, para surgir uma nova espécie, para que ocorra a especiação, tem que haver o isolamento reprodutivo. O que é isso? É onde os seres vivos dessas duas populações, que antes conseguiam se reproduzir entre eles, agora não vão conseguir mais. Lembra que eu falei que espécie é um conjunto de seres vivos capaz de cruzar entre si e gerar descendentes férteis? Se isso não acontece, a gente tem isolamento reprodutivo. Cada um reproduz com seu igual. Que é o que vai acontecer aqui. Se por algum motivo aquele rio que dividiu as duas populações de ratinhos suma, ou faça uma ponte, alguma coisa que faça esses ratinhos voltarem a se encontrar, para saber se houve ou não especiação, se aquele ratinho branco com a característica nova virou ou não uma nova espécie, é só colocar eles perto e colocar para cruzar. Se ratos pretos cruzarem com ratos brancos e gerarem descendentes férteis, não teve isolamento reprodutivo, ainda são da mesma espécie. Mas, se os ratinhos pretos continuarem reproduzindo com ratinhos pretos, ratinhos brancos continuarem reproduzindo com ratinhos brancos, um não ligar para o outro, ou se caso reproduzirem e não sair nada, aí sim teve isolamento reprodutivo, já que cada um só produz descendentes com seus iguais. Dessa forma, a gente teve então finalmente a especiação, porque então uma nova espécie surgiu. Aquela população de ratinhos pretos que lá do começo foi separada, ela desenvolveu uma nova característica que foi selecionada, e no percurso disso, elas virou uma nova espécie de roedor. Como que eu sei que é uma nova espécie? Porque não consegue reproduzir com aquela que era antes. Não consegue reproduzir com seus primos, vamos dizer assim. Como não consegue reproduzir, é uma nova espécie. E isso, pessoal, o processo de especiação ele pode levar milhares de anos, ou às vezes muito rápido. O cientista conseguiu observar isso em bactérias em laboratório, que se reproduzem muito rápido, ou até em lagartos. Acho que foi aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, um rio passou ali. A população de lagartos já estava começando, que não conseguiam se encontrar mais, já estavam começando a sofrer especiação, já estavam desenvolvendo coisas novas. Então esse processo ocorre continuamente, todo o tempo, até o fim da vida aqui na Terra, que é o surgimento de uma nova característica, a seleção dele e, por fim, a geração de uma nova espécie. Lembrando que para a especiação essa espécie tem que estar separada. Primeiro, geograficamente, uma não conseguir encontrar com a outra, para depois, com as modificações das mutações que vão ser selecionadas, finalmente elas não conseguirem se reproduzir mais, mesmo se voltarem a viver no mesmo ambiente. Entendido? Então vamos falar sobre as atividades dessa semana. Explica o que é fluxo gênico. Gênico, gente, a gente viu genética, né? Fluxo gênico tem a ver com a genética. Fluxo gênico seria uma explicação bem rápida, assim, a ver com o movimento de genes. Então, quando a gente estudou aqui a especiação, reprodução, na reprodução acontece esse fluxo gênico, né? A passagem de DNA dos pais para os filhos, entre uma população e outra, essa mistura. Tudo isso tem a ver com o fluxo gênico, que é o que vocês vão ter que explicar aqui. Número 2. Quando dois grupos se formam a partir de uma população original, que foram separados devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu o quê? Aquele primeiro caso que a gente mostrou, a gente tinha uma população de ratinhos, surgiu o rio e virou dois. O rio é a nossa barreira geográfica. Então, quando aconteceu aquilo ali, apareceu o rio e dividiu um grupo enorme em dois, o que aconteceu? Especiação, isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, a barreira reprodutiva. Eu estou lá naquele primeiro estágio, quando surgiu o rio,
Não sei ainda o que vai acontecer. Número 3. De acordo com as evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, ou seja, uma espécie lá de trás vai se modificando por mutações, a seleção natural vai escolhendo, então novas coisas vão surgindo, por meio de um processo conhecido como especiação. Sobre este evento, analise os seguintes eventos. Sobre esse processo, analise os seguintes eventos. 1. O acúmulo de diferenças genéticas entre as populações é algo que acontece durante a especiação. Estabelecimento de isolamento reprodutivo, surgimento de barreira geográfica. O que vocês vão ter que responder? Qual é a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação? Aquelas etapas que a gente falou. Vocês vão colocar na ordem certa. Qual que acontece primeiro, qual que acontece depois e qual que é o terceiro, para finalmente formar uma nova espécie. Número 4. Por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? Por que lá quando a seleção natural escolhe as características vantajosas do ambiente, ela é importante para que novas espécies surjam? E a última, escolha uma espécie de animal diferente daquela já representada no desenho dessa semana. Lá no PET, se eu não me engano, foi sobre uns insetos, que eles fizeram o esqueminha de isolamento geográfico, mutação, seleção natural e isolamento reprodutivo, para finalmente ter a especiação. Eram insetos. Faça um desenho mostrando como ocorre o processo de especiação para o animal que escolheu. Mais ou menos o que a gente fez aqui. Vocês vão pegar uma espécie de animal, vai fazer um desenho, eles vivendo juntos, depois isolados, as primeiras mutações, a seleção natural e, por fim, o isolamento reprodutivo com o surgimento de uma nova espécie. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Assunto de hoje tranquilinho. Qualquer dúvida, não se esqueçam, é só me procurar e não deixem de fazer as atividades. Até mais!